nós temos o conceito de Perkins. Qual que era o conceito de Perkins? Bloquear ou interceptar as causas para fazer cessar os seus efeitos. A prevenção é um conjunto de procedimentos que visam proteger e melhorar a saúde de uma população e, portanto, sua qualidade de vida. Então, a prevenção, nós podemos dizer que é tudo, né? Quando falamos de promoção de saúde, as ações inespecíficas que buscam a melhoria da qualidade de vida da população geram, assim, ações saneadoras, que são as ações dirigidas diretamente aos componentes ambientais. Entre as múltiplas ações abrangidas pela categoria, mencionaremos o controle sanitário do ar, o controle da água, alimentos, do lixo e excretas, assim como o controle do solo, dos hospedeiros e vetores, entre outros fatores. Os procedimentos correspondentes serão considerados ao tratamento da prevenção relativa aos diferentes elementos da cadeia de transmissão. Quando falamos de controle, o controle é um conjunto de medidas e ações empregadas com o objetivo de reduzir a frequência da ocorrência da doença. Já presente na população, quando analisamos esse tipo de doença instalada, até que se detenha níveis compatíveis com a realidade existente, temos a erradicação e o conjunto de ações dirigidas com fins específicos de eliminar uma doença ou determinado território, e um procedimento radical de intensivo ou sucessor, dependendo da integração de desenvolvimentos diferentes de segmentos profissionais e múltiplas medidas sanitárias. A erradicação é o nível mais elevado das ações das doenças e das prevenções aplicadas a uma doença. Noções básicas de epidemiologia. A epidemiologia é a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões. Analisamos assim a causalidade em epidemiologia. A causalidade em epidemiologia é a teoria da multicausalidade ou da multifatorialidade que tem hoje o seu papel definido na gênese das doenças, em substituição à teoria da unicausalidade que vigorou por muitos anos decorrentes. Os indicadores de saúde, para que a saúde seja quantificada e para permitir comparações na população, utilizamos os seus indicadores de saúde da seguinte forma: esses devem refletir com fidedignidade o panorama da saúde populacional. Quando analisamos o quesito morbidade, a morbidade é um dos importantes indicadores de saúde, sendo que um dos mais citados coeficientes é o caso da morbidade por causa das causas mortes e do número de causas mortes por suas doenças. Causa importante morbidade na baixa da mortalidade, como a asma e assim por diante. Morbidade é um termo genérico, usado para designar o conjunto de casos de uma dada infecção ou de uma soma de agravos à saúde que atinge um grupo de indivíduos. Medir morbidade nem sempre é uma tarefa fácil, pois são muitas as limitações que contribuem para essa dificuldade. Mortalidade já se torna um quesito um pouco diferenciado. O número de óbitos, assim como o número de nascimentos, é uma importante fonte para avaliar as condições de saúde em uma determinada população. Analisando o número da morbidade, poderemos ter um índice populacional instável ou não. A educação em saúde, os primeiros passos que se direcionaram para o programa educacional foram quando Carlos Sá e César Leal Ferreira, que em 1924 criaram o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o primeiro pelotão de saúde em uma escola estadual. Como já citamos lá no início da nossa aula, no ano seguinte, Antônio César Carneiro, diretor da instrução pública, mandou adotar o mesmo modelo nas escolas primárias do antigo Distrito Federal, gerando assim saúde em escolas, educação e saúde para o trabalhador. Viemos depois com o canal Futura, TV de conhecimento, conhecimentos comunitários, humanização de atendimentos, os programas de DST-AIDS, os PACs e programas de saúde da família. A telemedicina, e assim como a comunicação social, veio a contribuir para esses programas em atividades de órgãos técnicos do Ministério da Saúde e da Política de Saúde, chamado de IEC. Com isso, nós entramos diretamente na saúde ocular para finalizar a nossa aula. Podemos iniciar falando sobre a cegueira. A cegueira constitui
um dos mais graves problemas de saúde pública mundial. Existem cerca de 50 milhões de cegos e 180 milhões de deficientes visuais no mundo todo. No Brasil, estima-se que 1.200.000 pessoas sejam cegas e 4 milhões sejam deficientes visuais. Altamente incapacitante esse problema, pois restringe a qualidade de vida sob o ponto de vista intelectual, ocupacional, econômico, social e psicológico, pois a cegueira continua sendo um problema muito grave. E campo visual menor que 10 graus são as condições que provocam muito sofrimento, pois o mecanismo da cegueira, ele desenvolve com isso uma dificuldade para a lesão do aparelho visual compondo-se de 4 partes: retina, vias ópticas, centro visual, cortical e centro psíquico. O processo de perda da visão pode iniciar-se em qualquer uma delas. Assim, a anulação funcional da retina acarreta a falta de recepção sensorial do estímulo luminoso. A interrupção das vias ópticas implica a falta de transmissão da percepção retiniana aos centros corticais, a destruição ou anulação do centro cortical da visão, tendo como consequência a falta de recepção cerebral. A anulação das conexões da esfera visual com os centros psíquicos impede a identificação psíquica do ato visual. Há um percentual relativamente elevado de casos de cegueira congênita. Esta tanto pode decorrer como má formação ocular ou cerebral, quanto de certas doenças intrauterinas que afetam o globo ocular do feto, como a toxoplasmose e a sífilis, por exemplo. A rubéola, quando adquirida pela mãe nos 3 primeiros meses de gravidez, também pode provocar a cegueira do feto. Nos casos de cegueira adquirida em decorrência de traumatismos, este pode causar por pancadas, explosões ou outros acidentes capazes de afetar o aparelho visual. De modo geral, esses problemas são resolvidos com intervenções cirúrgicas ou clínicas. Outras causas é a ingestão de certos medicamentos, como quinina ou a intoxicação causada pelos sais de chumbo. As doenças infecciosas como lepra, meningite, difteria, escarlatina e algumas outras, algumas ainda podem ser contagiosas, como diabetes mellitus, podendo provocar problemas de retina ou catarata. Para finalizar, podemos falar do tratamento. Alguns tipos de tratamento de cegueira, como causada pela catarata, podem ser tratados por meio cirúrgico, com posteriormente o uso de lentes. Em outros casos, o tratamento é feito por meio de aplicações de laser, principalmente quando a retina estiver lesada. A melhor forma de evitar a cegueira adquirida é observar hábitos de higiene como limpeza regular dos olhos, o cuidado com a forma de se manipular o globo ocular e também o cuidado com o contato com animais, além da alimentação adequada. As vitaminas são fundamentais e as mais importantes dentre elas é a vitamina A, que evita a xeroftalmia, doença caracterizada pelo ressecamento da córnea, o que provoca a chamada cegueira noturna. Sendo assim, terminamos pedindo para você, cuide bem da sua visão.